Antes de começar, se você gosta de histórias profundas, bíblicas e narradas de forma cinematográfica, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma história como esta. Muito antes de seu nome ser lembrado nas Escrituras, André era apenas um homem simples, vivendo às margens do Mar da Galileia. Pescador por profissão, ele conhecia bem o peso das redes, o cheiro do peixe e a incerteza de cada amanhecer. Seus dias começavam cedo, ainda no silêncio da madrugada, quando o sol mal surgia no horizonte e o mundo parecia suspenso entre a noite e o dia. André nasceu em Betsaida, uma pequena vila de pescadores, onde quase todos dependiam do mar para sobreviver. Ali, aprendeu desde jovem que a vida exigia esforço, paciência e perseverança. Nada vinha fácil. Nada era garantido. Ao lado de seu irmão, Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro, ele passava horas no mar, enfrentando noites longas e, muitas vezes, redes vazias, voltando para casa apenas com o cansaço e a frustração. Mesmo assim, André não era apenas um homem preso à rotina. Havia nele uma inquietação silenciosa, algo que não se explicava apenas com palavras. Um desejo profundo de compreender algo maior do que o trabalho, o sustento e a simples sobrevivência. Ele buscava respostas espirituais em um tempo em que Israel aguardava, com expectativa, o cumprimento das antigas promessas feitas por Deus. O povo falava sobre o Messias. Sobre um enviado de Deus. Muitos esperavam um libertador político, um líder poderoso, alguém que derrubasse inimigos e restaurasse a nação. André, porém, buscava algo diferente. Ele desejava a verdade. Essa busca não fazia barulho. Não era vista. Mas crescia a cada dia. Enquanto lançava as redes ao mar, André lançava perguntas ao céu. Enquanto o corpo se cansava com o peso do trabalho, a mente permanecia inquieta. Ele sentia que havia algo errado em viver sem entender o propósito da própria existência, como se a vida fosse apenas um ciclo interminável de esforço e espera. Foi por isso que André ouviu falar de um homem no deserto. Um profeta. Alguém que falava com autoridade. Seu nome era João. João Batista não pregava em templos luxuosos. Não buscava aplausos, seguidores fiéis ou reconhecimento humano. Suas palavras eram duras, diretas, quase desconfortáveis. Ele chamava o povo ao arrependimento e anunciava que alguém maior estava prestes a surgir, alguém diante de quem ele mesmo não se considerava digno. André ouviu. E foi. Ele deixou o mar por um tempo. Deixou as redes. Deixou a rotina que conhecia tão bem. E passou a seguir João no deserto. Não porque João tivesse todas as respostas, mas porque apontava para algo maior do que si mesmo, algo que parecia finalmente fazer sentido para o coração inquieto de André. Até o dia em que João interrompeu tudo. Enquanto André estava ali, ouvindo e observando, João viu um homem se aproximar. Não havia exército ao redor. Nenhuma coroa. Nenhum sinal de poder humano. Ainda assim, João declarou com firmeza, diante de todos: Eis o Cordeiro de Deus. Aquelas palavras atravessaram André como um golpe silencioso. Algo se rompeu por dentro. Algo se encaixou. João não falava de si. Ele apontava para outro. Sem entender tudo, sem ter todas as respostas, André tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele seguiu aquele homem chamado Jesus de Nazaré, deixando para trás o que conhecia, para abraçar o desconhecido. Jesus caminhou alguns passos. Depois parou. Virou-se. E fez uma pergunta simples, mas profunda. O que vocês procuram? Não era curiosidade. Era confronto. Era um convite à verdade. André chamou Jesus de mestre e perguntou onde ele morava. Jesus não respondeu com um endereço. Ele respondeu com um convite que mudaria tudo. Venham e vejam. Naquele dia, André passou horas com Jesus. O tempo pareceu perder importância. As preocupações se calaram. Não sabemos cada palavra dita, mas sabemos o suficiente para afirmar que, quando André saiu dali, ele tinha certeza absoluta de uma coisa.
Ele havia encontrado o Messias. E André fez aquilo que definiria toda a sua vida dali em diante. Ele foi levar alguém até Jesus. Ele procurou seu irmão, Simão, e disse com convicção, sem dúvida na voz: encontramos o Messias. Antes que Pedro fosse pedra. Antes que liderasse homens. Antes que pregasse para multidões. Pedro foi conduzido por André. Se você gosta de histórias profundas como essa, narradas de forma cinematográfica, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Assim você estará sempre recebendo histórias que revelam personagens esquecidos, mas fundamentais. Quando Jesus encontrou Simão, mudou seu nome. Mudou seu destino. André permaneceu ali, em silêncio. Ele não buscava reconhecimento. Não exigia posição. Seu papel era outro: conduzir, apontar, levar. Quando Jesus chamou os discípulos oficialmente, André deixou tudo. O barco. As redes. A antiga vida. Ele seguiu não por promessa de poder, mas porque não havia mais como voltar atrás. Durante o ministério de Jesus, André raramente ocupou o centro da cena. Ele não era o mais falado. Não era o mais lembrado. Mas sempre estava presente, atento, observando cada gesto, cada ensinamento. Quando uma multidão estava faminta, foi André quem percebeu um menino segurando 5 pães e 2 peixes. Parecia pouco. Insignificante. Quase inútil diante da necessidade. Mesmo assim, André levou o menino até Jesus. Ele não perguntou se era suficiente. Ele não questionou. Ele apenas levou. E o pouco se tornou milagre. Em outra ocasião, estrangeiros quiseram conhecer Jesus. Pessoas de fora. Pessoas ignoradas. André novamente foi ponte. Aproximou. Conectou. Levou. Esse era o seu papel desde o início. Então veio a noite mais escura. A prisão. A cruz. O silêncio. André viu seu mestre morrer. Viu a esperança parecer se apagar. Como os outros, sentiu medo. Duvidou. Se escondeu. Mas o túmulo não permaneceu fechado. Jesus ressuscitou. No dia de Pentecostes, André recebeu o Espírito Santo. O pescador simples tornou-se mensageiro eterno. E então, ele partiu. Segundo a tradição cristã, André pregou em regiões perigosas: Grécia, Trácia, Ásia Menor e áreas próximas ao Mar Negro. Ele falou de Cristo onde ninguém queria ouvir, enfrentando rejeição, perseguição e ameaça constante. E isso teve um preço. André foi preso. Julgado. Condenado à crucificação. Ele pediu apenas uma coisa: não morrer como seu mestre. Não se achava digno. A cruz tinha formato de X. Mesmo ali, preso à madeira, André fez o que sempre fez. Falou de Jesus. Não se calou. Não negou. Não recuou. André morreu como viveu. Na sombra. Apontando para a luz. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Essa foi a história de André. O primeiro a seguir Jesus. O homem que levou Pedro. O apóstolo que nunca buscou glória. Mas mudou a história para sempre. Se esse conteúdo fez sentido para você, apoie o canal se inscrevendo, deixando o like e compartilhando. Assim, mais histórias profundas e pouco conhecidas continuarão chegando até você.